Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Bora lá, 2 Coríntios. Oh, meu Pai, que palavra preciosa. Ausentes do corpo, mas presentes em Deus. Presentes no Espírito. Essa é a proposta do Pão Vivo nessa manhã, amém? Bora lá, eu me chamo Profetisa Andréa Matos, você que está entrando aqui pela primeira vez na comunidade do Facebook, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos cumprindo um voto, amém? Estamos cumprindo um voto toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã, aonde criamos fé, expectativa, esperança na palavra que é o pão vivo, nos encontrando no lugar secreto, no lugar da primícia. Amém? Seja bem-vindo. Estamos aqui de prontidão, entendendo também que ruminar as escrituras com você nos faz crescer, porque é sobre transbordar, é sobre manifestar o reino. Amém? Para que haja vida. Para que haja vida de Deus em nós. A proposta da cruz é sobre isso, amém? Você que de repente não conhece o Senhor Jesus Cristo, vai ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Abre o seu coração, porque foi dessa forma que Ele me atraiu, foi dessa maneira que Ele me trouxe para perto do seu amor, e eu pude de fato ter o meu propósito de existência, de vida revelado. Então por isso que é sobre transbordar, amém? Lembra na live anterior de ontem, eu falei sobre ser suprido, relacionamento desenvolvido com Deus no deserto através do maná. Lembra dessas verdades? Deus liberava o maná, que a gente sabe, né? No hebraico, o que significa maná, o que é isso, né? E o que é isso já foi revelado hoje para mim e para a sua vida. Então de repente você que não é cristão, que nunca ouviu sobre Jesus em sua profundidade, abre o seu coração, porque assim como Ele alimentou aquele povo no deserto, para os aproximar do seu favor e da sua presença, Ele também está disponível hoje para você. Um dia eu estive lá naquele deserto, e hoje eu faço parte de um corpo vivo, real, onde Cristo é o cabeça. Não é sobre religião, amém? Não é sobre religião, é sobre termos Deus revelado através do pão vivo que é Cristo. Então 2 Coríntios 5 vai nos deixar claro. Olha meu companheiro aqui, companheiro de altar, Felipe, não falta um altar. A palavra de Deus vai dizer que toda a criação louva o Senhor, e não é diferente aqui, amém? Glória a Deus. Quando geramos ambientes e atmosfera, tudo se move, amém? Estou muito feliz porque ontem eu aprendi muito. Karen, foi tremendo, não foi? Aprendi muito. Eu não sei se você aprendeu, se você discerniu, se não, corre lá. Logo, logo vai ser apagado aqui do Facebook, mas está lá no canal do Ministério Profético Andréa Matos. Amém? Aproveite, se inscreva lá, acione o sininho, nos ajude a enviar a mensagem verdadeira que é Cristo. Esse Cristo que fez e continua fazendo a diferença na minha vida. E por isso eu me coloco aqui para ruminar com você, porque eu sei, eu tenho uma convicção, porque eu tive vivências e continuo tendo com o poder da palavra. Volto aqui dizer e declarar: a mensagem é maior que o mensageiro. Em muitas situações nós ficamos ali naquele estado, né, de mornidão, de morte espiritual, na dependência tão somente de alguém vir liberar. Não que isso não vá se dar. Deus ama usar os seus para trazer ativação, refrigério e ativação sobre as nossas vidas. Mas não é só sobre isso, é sobre a mensagem se tornar maior que o mensageiro. Por isso que na live passada eu enfatizei muito, amém? Sobre
discernirmos que somos tão somente colaboradores. Tão somente colaboradores. Então, que nós, como portais eternos, vamos orar? Vamos levantar as nossas cabeças para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, mas além de ser tudo isso, Ele tem virtudes, Ele tem ferramentas, nele não há sombra de variação, nele não há crise, Ele não muda e nunca vai mudar, e tudo através do seu amor e da sua verdade está disponível. É sobre isso, igreja, preste atenção. A igreja é como a embaixada do reino na terra. Enquanto a igreja for a embaixada do reino na terra, Deus abre os céus para liberar recursos, liberar ferramentas, liberar remas, liberar profecias, liberar a palavra revelada, para que a igreja cresça e seja edificada de maneira saudável no Espírito. Porque esse capítulo aqui vai declarar: ausentes do corpo, porém presentes em Deus. Deus aqui está usando a vida de Paulo para ressaltar algo. Amém? A lei veio para nos trazer limitadores. Ontem também nós falamos sobre um tipo de cerca, e eu quero falar sobre o tipo de cerca hoje através da lei. Ontem foi sobre tirar a cerca de maneira saudável e equilibrada, abençoando as pessoas para viverem os seus ciclos e as suas estações, quando somos nós que alcançamos, quando fomos nós que geramos e outro vai colher. Amém? Então hoje eu quero falar sobre essa cerca que nos blinda, que nos protege. Amém? Não só do mundo e dos seus atributos e dos seus manjares e banquetes, mas a lei também veio para ser aperfeiçoada, né, meu amor? Pelo Cristo, por Paulo aqui também. A cerca aqui, nesse sentido, é um ambiente de proteção. A lei tem os seus efeitos favoráveis para o nosso crescimento. Então Paulo vai falar sobre isso. Operando nós na carne, Deus vai usar a cerca, Deus vai usar os princípios, mas se crescermos e decidirmos, né, que Deus opere através dos seus princípios uma vida no Espírito, somos livres. Quem anda no Espírito tem o privilégio de andar como livre. Você pode declarar aí: as Escrituras me tornam livre da sentença, da carne, dos frutos da carne, dos efeitos do velho homem, da velha natureza, porque não é só sobre o que está lá fora, não é só sobre o que está além da cerca, da lei, que veio trazer o que? Proteção na época de Moisés, mas na época de Cristo, vem trazer zelo, cuidado. Amém? Quem lembra aqui da live sobre o aprisco? Foi tremendo, onde eu e o pastor Júnior, o meu amado, ruminamos as Escrituras, e foi tão bom descobrir que Jesus não me abandonou dentro do aprisco por uma perdida. Não, Jesus me deixou num lugar seguro. Oh glória, vai dando glória aí. Amém? Os princípios geram um lugar seguro para mim e para você, onde profetiza para que em nossa alma nós venhamos ser transformados de glória em glória. Eu gosto de uma passagem que está no livro de Colossenses: se de fato fomos separados, aceitos por Deus por causa da cruz, haverá os frutos dessa morte em nós. A carne vai ser subjugada, sim, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, e quem vai prevalecer vai ser a nossa vida no Espírito. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui: ausentes no corpo. O que ele está querendo dizer? O corpo não vai me governar, a minha carne não vai direcionar o meu dia, direcionar as minhas emoções, governar a minha vida, o meu ser, nessa pequena jornada que temos como propósito aqui, trazer e revelar o reino. Não tem outra forma, igreja, do reino de Deus se manifestar se não for pelas obras
do Espírito através da minha e da sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluia aí, né, Cacau? É um desafio. Hoje, o princípio de 2 Coríntios 5, principalmente o versículo 4, nos leva a entender o desafio que temos todos os dias em subjugar a carne e dar lugar para o Espírito. Isso não cabe ao seu líder, isso não cabe ao seu intercessor, isso não cabe a Deus, isso cabe a mim e a você tomarmos as decisões corretas. Olha aqui que lindo, o meu gatinho, Felipe, que está aqui em todos os altares com a gente, coisa rica, né? Quem provoca o ambiente dos céus, atrai os céus para o seu meio também, amém? Glória a Deus. Então Paulo vai nos ensinar hoje, e aqui ruminando junto com meu amor, veio algumas chaves, né? Veio alguns remas, e eu quero aqui compartilhar com você, amém? Eu quero aqui compartilhar com você, porque todos os dias nós temos o privilégio de fazermos a escolha correta, abrirmos a porta do nosso coração para as escrituras ter lugar ou não. Por isso que esse salmo vai dizer: ó portais eternos. Sabe o que ele está declarando aqui? Que eu e você somos morada de algo divino. Uau! Eu e você somos moradas da eternidade. Eu e você somos morada de todos os recursos divinos dos céus. E é só dessa forma, através da minha e da sua vida, que tudo isso pode ser revelado e manifestado na terra. Olha que privilégio, Jesus nos tirar das trevas, nos trazer para essa maravilhosa luz, e ainda nos tornar ferramenta para colaborar com a vida daquele que se encontra perdido dentro de si mesmo. Tiago vai dizer: porventura, as maiores crises que eu e você atravessamos não se dão por causa dos nossos desejos e vontades? E aí ele vai declarar: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então tudo aquilo que estabelecemos no Espírito, dentro do nosso relacionamento com Deus, nós seremos o amém dos céus. Quando as nossas intercessões, quando o nosso clamor tiver o dialeto dos céus, os céus vai se manifestar. Isso aqui já pode ser resposta para alguém que está orando, que está jejuando, que está cumprindo o voto como nós aqui. Meu Deus, uau! Hoje nós vamos entregar um voto, e não é para glorificar o homem, não, é para glorificar Jesus, porque eu e a minha comunidade nós discernimos, não é porque somos bons, é porque Ele tem nos convencido. Ele tem nos convencido a mortificar a nossa carne. E sabe o que Jesus disse hoje para mim, quando meu marido estava me discipulando? Para que superabunde, Andréa Matos, para que superabunde, Karen, Edson Júnior, Cacau, você aqui que está me ouvindo, o ser divino que habita em vocês. Existe um ser divino que habita em mim e em você, mas por causa do pecado, por causa da operação da carne, esse ser divino às vezes não tem lugar. O ser carnal exerce uma força, uma influência quando nós não o subjugamos. É nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade, sabe? Olha o que as escrituras nos ensinam hoje. Meu Deus, eu não consigo sair desse rema. Cumprir voto, jejuar, abrir a porta do nosso coração, porque discernimos que somos os portais do reino dos céus na terra. Buscarmos ter uma vida no Espírito. É sobre não sermos mais governados pelos nossos desejos, pelo velho homem, pela velha natureza, pela carne. A carne nos odeia, não se iluda. A carne não nos ama. A carne não nos ama.
ama. A carne é essa influência, sempre querendo limitar contra as obras do Espírito. A carne é essa influência que tem lugar através do meu e do seu desejo, nos levando para longe da vida divina que podemos ter aqui. Sim, isso é uma verdade. Foi Jesus que declarou: sejais santos, como eu sou santo. Então qual é o nosso padrão? Não é uma placa de igreja. Qual é o nosso padrão? Não é um grande líder que está em ascensão, e glória a Deus por isso. Qual é o nosso padrão? É Jesus, como Jesus viveu, como Jesus se relacionou, como Jesus honrou o Pai, vivendo através dos princípios, tendo um olhar de Deus sobre todos aqueles que precisavam, tendo um olhar do céu sobre todos aqueles que estavam perdidos. É sobre isso, é sobre isso. Que estilo de vida, responde aqui, que estilo de vida você está buscando desenvolver quando você entrega um voto para Deus? Nós vamos derrubar tabus aqui, e tabus religiosos, amém? Posso ouvir amém aí? Estou em concordância, profetiza. Bora derrubar esses muros que através da mentira. O pastor Marcelo tem falado muito sobre isso. A mentira precisa perder lugar em nossas vidas, na operação do crescimento do corpo de Cristo. A mentira precisa ser derrubada. E sabe quem consegue vencer a mentira? Eu e você, quando damos lugar para as escrituras, para os ensinamentos. Então o que estamos buscando quando jejuamos? O que estamos buscando quando fazemos um voto? O que estamos buscando quando entregamos a nossa primícia, o nosso ser para Deus? É isso que vai ditar o nosso crescimento e avanço. São coisas. E isso me faz lembrar daquela passagem, né, de Lucas. Você anota aí, Lucas 12:20, aonde aquele homem, já sendo afortunado, decide destruir tudo que já tinha para construir celeiros maiores. Vaidade, ganância, egoísmo. O próprio Jesus vai declarar para esse homem: louco, ainda hoje vão pedir a sua alma. Do que adianta até usarmos as ferramentas espirituais só para adquirirmos coisas para o nosso mel prazer, conquistas, avanços só para o nosso mel prazer. E hoje aqui, ruminando essa palavra com meu esposo, Deus abriu uma janela. Nós vamos quebrar esses tabus, sabe por quê? Porque hoje eu estou vivendo uma promessa e eu quero transbordar nessas verdades sobre a sua vida, porque eu não sou predileta de Jesus. Jesus não me ama mais do que ama você. Jesus só busca encontrar pessoas que têm fé e acreditam em promessas que para muitos vão parecer loucura. Quando Deus fez promessa para José, ele foi dado a como louco, por acreditar, por se sujeitar, por não ferir princípios, se manter no santo como Deus o chamou para ser santo. A gente vê Jesus aqui trazendo esse paralelo, essa analogia desse homem que já era abastado, mas com seu olhar, com a sua carnalidade egocêntrica, não dando um propósito para a sua prosperidade. Deus disse: louco. Deus o chamou de louco na figura de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos quebrar tabus. Senhor Jesus, eu te busco pelo voto, eu te busco pelo jejum, eu te busco pelas súplicas, pelas orações, pelas intercessões, porque eu quero ver os seus movimentos. Eu quero ser parte da grande abundância de bênçãos que o Senhor também quer fazer através da minha vida. Eu quero profetizar aqui que você não vai ser como esse homem, porque esses tabus vão ser quebrados. Não, isso não vai se dar. Se você é refém da necessidade, eu já estive aí nesse lugar, também passo por processo de libertação. Sabe, orar, pedir auxílio do Senhor para te ajudar a cumprir seus compromissos financeiros não é pecado, mas quando isso se torna, sabe, em angústia, em preocupação, em ansiedade, isso já te tomou. Eu também vigio nesses contextos, quase todos os dias aqui, não é, pastor Júnior?
Nós temos que vigiar, o nosso olhar tem que estar naquele que nos fez a promessa. E este homem aqui, na força do seu braço, construiu, expandiu-se, de tal maneira que se encontrou nele só a vaidade. Então eu costumo dizer, enriquecer financeiramente, estou falando de dinheiro, fora da presença, sem um propósito do céu divino, pode nos levar a perder a nossa alma, pode nos levar a andar encurvados, refém da nossa necessidade. Lembra de Santo Agostinho? O diabo mora à porta das nossas necessidades. Oh meu Pai, como é poderoso estar aqui com você, como é poderoso poder transbordar, como é poderoso poder beber também do rio que vem da boca de alguém. Hoje o rio veio da boca do meu esposo, anelado à palavra e anelado ao Espírito Santo, e ao meu desejo de estar aqui com você para colaborar com a sua vida, para colaborar com o seu crescimento espiritual. É sobre isso. Eu sou um grão na multidão de areia. Existe uma multidão de pessoas que Deus está separando para ser diferente desse homem aqui, insano, vaidoso, egoísta. Existe uma multidão de pessoas que Deus está separando para ser como José. Existe José aqui. Existe José aqui. Se existe, dá um glória. Se existe, dá um glória. Deus vai te afortunar por causa de um propósito além de você mesmo. Existe muita gente com fome do que você carrega. Pastor Irene vai entender muito bem do que eu estou falando. A pastora Irene sempre tem comida transbordando na panela. É sobre isso. É sobre transbordar o pão vivo, que é a palavra. É sobre transbordar sobre a vida do outro. É sobre isso. Houve no tempo de José 7 anos de miséria. Deus preparou José para este tempo. Então eu quero te declarar: não viole o ciclo, aonde Deus está de repente te nutrindo, te edificando, te gerando com pão vivo. Não viole, não é só sobre você. Está demorando a promessa se cumprir? Estão te perseguindo? Estão te chamando de louco, de louca, obstinada? Isso acontece quase todos os dias comigo. De ET? Não, com ela, andar com ela é tudo na palavra. Eu já ouvi tanto isso. Você tem coragem de andar com aquela mulher lá? Era isso que José viveu no seu tempo. Tabirulei, fora da caixinha. Como assim, José? Sou seu pai. Eu e os nossos vamos nos curvar diante de você. Não era diante de quem José era, mas era diante do que ele carregava de unção, de autoridade, de privilégio, de recursos dos céus. Então esse é o meu privilégio. Por que eu falo privilégio? Como escola profética. Porque existe tanto José aí, passando por perseguição, sendo defamado, sendo perseguido por injúrias. Tanto. Então, o que Deus me confiou como ministério profético, para mim é uma honra, para mim é um privilégio servir aqueles que precisam ser, sabe, gerado fora da caixinha, gerado fora da religião, gerado para ser edificado e compreender o que está vivendo em cada estação. É sobre isso. José recebeu apoio do seu Senhor. A palavra vai dizer: sirva o seu Senhor através dos seus trabalhos, como se estivesse servindo a Deus. Pensa honrar pai e mãe. Pensa se sujeitar e obedecer aos seus líderes espirituais que revelam Cristo, que revelam o verdadeiro evangelho, aonde você não vai chegar. Então José, preparado pelo próprio Deus, por quê? Porque ele viveu um ciclo de obediência, não olhando só para o seu umbigo. O olhar de José sempre foi não perder a oportunidade de declarar o Deus que ele servia. Quantos cristãos como 007, na faculdade, no trabalho, até no corpo de Cristo, orar pelo povo, para quê? Profetiza. Trazer cultura do céu, para quê? Profetiza. Orar, para quê? A senhora já é usada aí. Ei, 007, Jesus te separou para brilhar, Jesus te separou para ser luz, Jesus te separou para ser um membro saudável no corpo de Cristo. É sobre isso, né, pastor Rony?
Oh glória apóstola! Que momentos preciosos nós estamos tendo aqui. Então é sobre isso. Existe uma estação, e eu já estou aqui profetizando, pronta para te levar a transbordar. Escuta isso. Até sobre aqueles que te feriram. José foi lançado na cova pelos próprios irmãos, dada a morte pelos próprios irmãos. Alguém está se identificando com algum tipo de perseguição aí? Essa palavra é para você. Ei, presta atenção. Toda prova, luta e tentação que Deus permitir você passar, como permitiu José, é para te promover, é para te preparar para o grande dia, estar sentado num lugar. Para quê? Para se envaidecer, como Paulo está instruindo aqui? Para nos frutos da carne ser dado como louco, como Lucas, né? Como eu coloquei aqui no início da live, ser dado como louco, ganhar o mundo e perder sua alma? Não, mas para ser como José, não perder as oportunidades. Não perca as oportunidades. Se você respira, você não precisa ser pastor, pastora. Se você respira, não perca as oportunidades. Você é uma carta viva. As cartas continuam sendo escritas pelo dedo de Deus. A minha história, a sua história é uma carta viva sendo lida por alguém à sua volta. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Você pode dar glória a Deus aí? Porque sobre essas verdades, você não é uma obra do acaso. Você não é qualquer um. Eu costumo dizer, você não nasceu em Cristo Jesus para comer arroz e feijão. Não, não, não. Você foi chamado por Cristo Jesus para ter uma vida de relevância, para ter uma vida notável, para ter uma vida no Espírito, como luz, como fonte, como sal, como fermento. Nesse pequeno período, nesse pequeno calendário que nós vamos ter de vivência aqui, é sobre isso. Então José foi preparado, não viole o ciclo. José foi preparado para no grande dia, diferente desse homem, construir celeiros grandes, suntuosos, na seca. Presta atenção nisso. No pouco, loucura para muitos, mas quando a seca chegou, o período de 7 anos de vacas magras chegou. Era multidões se alimentando da loucura de José. Tem um louco como José aí? Vai acontecer, vai acontecer. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, vai acontecer. Eu estou vivendo essa era de José na minha vida. Por isso que eu te chamo para a Escola Profética dia 10. Eu estou vivendo um tempo novo. Venha transbordar comigo, venha se alegrar comigo. Porque é sobre transbordo em cada estação. É sobre não reter o que Ele faz em mim, comigo, só em mim. Mas é sobre transbordar. Amém? Quantos de nós, né, dentro de uma rotina, liberando, cuidando de almas, cuidando de pessoas, e não paramos para receber, e não paramos para ser alimentados? Quantos? Quantos precisamos tirar o pé do... Quantos de nós precisando tirar o pé do acelerador e puxar o freio de mão? Eu profetizo aí, se for para receber, se for para ser revestido, se for para ser edificado, puxe o freio de mão. Bora dia 10 aqui conosco, puxe o freio de mão. Não é sobre sermos doutores, é sobre transbordarmos, é sobre assumirmos o nosso papel como escola profética. A escola profética tem a identidade de trazer o que para os predestinados, para os escolhidos de Deus, como foi com José? Consolo, alívio, encorajamento, edificação. É sobre isso. Você merece receber além do que você dá. Por quê? Porque você sempre precisa estar num nível maior do que os seus liderados. Porque os nossos liderados sempre vão exigir mais da gente. E se a gente não parar para se revestir, e eu não falo só da temática online, eu amo, eu estudo online, eu amo, mas é diferente quando nós estamos num ambiente onde a unção ali, ó, é boca a boca. Não foi assim que Deus falou com Moisés? Boca a boca. É muito bom ser abraçado, é muito bom ser tocado, é muito bom receber um olhar. Você entende?
Então estamos vivendo essa era a partir do mês de maio. Eu já quero profetizar aqui. Ei, você não vai ser dado por Deus como loucos. Não, como louco não, em nome de Jesus. Todo fruto da tua mão, eu estou profetizando, vai recebendo aí. Todo fruto da tua mão, todo movimento dos seus pés. Vai haver multiplicação assim, vai haver abundância assim, de recursos que virão dos céus. Você vai ficar espantado, é o que os seus olhos ainda não viram, é o que o seu ouvido ainda não ouviu, é o que ainda não desejou o seu coração, o que Deus tem preparado para você, José. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí. Meu Pai, que precioso, meu Pai, que precioso. E o versículo 4 vai dizer: pois nós fomos encontrados, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida de Deus. Que o nosso choro, a nossa lágrima, seja por essa libertação. Existe uma angústia na nossa alma, um desejo na nossa alma, receber o nosso ser divino. Em muitas situações a nossa alma está angustiada por falta de recursos divinos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se houver lágrima, se houver angústia, que seja por essa metanoia. Que seja por essa metanoia. Governados pelo Espírito e não pela carne. Amém? Direcionados pelas palavras, pelos manuscritos, pelos princípios, pela presença de quem Deus é em cada pão vivo liberado diariamente. Seja assim o nosso crescimento, seja assim o nosso avanço. Eu quero profetizar, transborde. A pessoa que não transborda, ela retém a abundância, a prosperidade dos céus, ela retém. Ai, vou separar essa palavra só para minha conferência. Ai, vou separar essa impartição só para as meninas na mesa. Ai, vou separar esse rema, vou fazer um workshop, ó. Ei, transborde, porque quanto mais transbordamos, mais Deus libera. Então, houve necessário ter fé. Houve necessário ter fé para ser diferente no tempo de José. Foi necessário ter fé aqui no tempo de Paulo, para ver um transbordo além daquilo que a nossa carne pode produzir. Tem que haver fé. Responde aqui, quantos de nós, responde aqui, quantas palavras proféticas você já recebeu? Responde aqui para mim, porque nós estamos em oração, hein? Responde aqui, nós estamos orando por você. Além do jejum, nós estamos fazendo ainda uma consagração. E a gente não precisa falar para ninguém. Amém? Que a glória é do Senhor. Quantos aqui já receberam sementes, profecias e palavras vindo da boca de Deus sobre promessas na sua vida? Quantos aqui? Quantas promessas? Quantas palavras? Quantas profecias? Responde aqui. Profetiza 5, 2, 10. Profetiza, já recebi várias, já estou vivendo parte delas. Responde aqui. Responde aqui, se exponha, se lance. O rio tem que ir além de você. Está com medo? Está com medo de se expor, bonitinho? Não tenha medo não, porque a Bíblia vai dizer que até nas nossas vulnerabilidades nós estamos trazendo edificação para o corpo de Cristo. Eu não fui chamada para ser perfeitinha. Então eu costumo dizer, eu trago mais edificação quando eu erro nos meus erros do que nos meus acertos. Por que, profetisa, você fala isso? Porque as pessoas vão ter o acesso a Deus como eu tenho, errando também. Construir um padrão de perfeccionismo não é saudável. Pega a chave aí. Não é saudável. Não é. O único santo e o único bom é Ele. E até a sua vinda, né, Sônia? Estamos sendo aperfeiçoados. Você que chegou no final, olha, eu te convido a ouvir desde o início, porque Deus está liberando sementes, alinhamentos e profecias como essa. Está chegando sim o tempo da abundância. Tudo que você tem passado, tudo que você tem, vivido, não tirando a mão do arado, obedecendo, está te preparando como preparou José para transbordar.
transbordar para todo lado, todo lado. Mas existe uma chave que vai nos levar a ter uma vida como teve José. Uma chave além da obediência. Uma chave além de não fugir do processo. Os frutos do Espírito Santo nos edificando para que assim, em nossos relacionamentos, nós tenhamos Deus para liberar. Então nós sabemos que quando chegou os 7 anos de sequidão no Egito, existia fartura no Egito por causa de José. Deus precisa encontrar só uma pessoa no meio dos seus que acredite. Só um. Deus precisa encontrar só um que acredite. E o céu vai se manifestar, como se manifestou na vida de José. E sabe por que se manifestou? Você está pedindo riqueza? Você está pedindo abundância de recursos? Não é pecado. Mas com que motivação? A motivação que estava no coração de José era para alimentar o povo. E agora pasme, o povo do Egito, sendo ele um predestinado, sendo ele do clã de Israel. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Tá entendendo? Sirva o seu trabalho, o seu ministério, o seu casamento, como se estivesse servindo o Senhor na perseguição, luta, prova e tentação, que Deus vai fazer com você como fez com José. Existe uma cadeira de governo para você. Existe um anel de autoridade que Deus quer colocar no seu dedo. Existe. Isso aconteceu com José porque veio do próprio Deus. Ele estava em um país que não era seu. Ele estava crescendo, evoluindo em um lugar, em um país que não era o seu. E nada violou a identidade de José. Sabe por quê? Porque no secreto ele pegou todas as suas dores de infância. Ele pegou todo o seu passado e ressignificou diariamente no seu dia, em sua rotina, em Deus. Ele decidiu pegar um passado de dor, de vergonha, de rejeição e lançar em Deus, não perdendo um dia de oportunidade que ele tinha para falar do seu Deus. O que eu quero falar com isso aqui? O que eu quero culminar em relação a isso aqui com você? Se estiver doendo, se estiver sangrando, se estiver latejando, cuide de alguém. Cuide de alguém, sirva alguém. Mas profetiza, eu que estou precisando ser abraçado. Sirva alguém. José, de tão sarado, recebeu o trono para liberar para o povo provisão no meio da privação. É isso. Você pode estar passando por privação, mas Deus quer te levar a ser a provisão de alguém e assim a transbordo, né, meu amor? É sobre isso. Se eu me movo, ele se move. Você está com medo? Se mova com medo mesmo. Está se vendo pequeno? Se mova se vendo pequeno mesmo. Se vê incapaz, se mova se vendo incapaz mesmo. Porque nos nossos movimentos, a mensagem vai se tornando maior que o mensageiro. Ela vai ganhando lugar. Não é isso, né, apóstola, que Deus fala? Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Os fracos, os humildes dependem de Deus. Aquele que decidiu se ver grande, se achar grande, em Lucas foi dado como louco. Em Lucas, entendeu que tinha que destruir tudo que já tinha adquirido. Aqui ele perdeu tempo, perdeu forças, perdeu energia. De repente não teve conexão com ninguém. De repente não gerou na vida de ninguém. Deus ainda estava dizendo: vão pedir a sua alma. Entende? Então avance. Avance entendendo que a mensagem que você carrega, que é Cristo, vai te levar a viver o que viveu José. E aí chega aquele grande dia, o dia da seca, e também o dia da honra, e também o dia de Deus revelar a profecia e a promessa sobre a vida de José.
E sabe o que é lindo? Ele não só alimenta o povo na sua fome, sabe? Na sua fome por comida, mas ele louva o Senhor, ele edifica o Senhor no império do Egito. Ele recebe o selo depois da voz de Faraó. A voz de José tem peso no Egito. Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou para ser uma voz. Deus nos chamou para mudar o meio por quem carregamos. E quem carregamos? A mensagem maior. O pão vivo. Aquele que desceu dos céus. Aquele que se entregou por amor a muitos. Ele amou muitos. E por isso que estamos aqui como embaixada do reino, para estabelecer na terra o que estabeleceu José. Deus te abençoe e faça transbordar o seu celeiro de todos os recursos espirituais, para que você tenha estrutura para prosperar de todas as maneiras, para prosperar de todos os lados, para prosperar de todas as formas, porque tudo que Deus vai colocar e confiar nas suas mãos, você vai estar pronto para mudar e transformar a vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós encerramos, o voto da semana. Eu te espero aqui amanhã, meio-dia. Para mim tem sido extraordinário. Eu não sei para você, mas eu estou crescendo muito. Eu estou ganhando todos os dias um recurso, sabe? Uma ferramenta nova. Quando eu entendo qual é o meu papel, quando eu entendo qual é o meu propósito. Amém? E eu espero que você cresça dessa forma também. Não é só sobre ser evangélico, é sobre sermos filhos de Deus. É sobre sermos separados para viver um propósito além da nossa própria vida. Amém? Obrigada por dar o seu tempo aqui. Você que vai nos ouvir depois, obrigada. Obrigada de verdade. Porque aqui eu estou transbordando junto com você. Aqui eu estou crescendo junto com você, aprendendo junto com você, ganhando um coração de Jesus como você, ganhando um olhar de Jesus aqui com você. Amém? Nós não fomos chamados como igreja, apóstola? Para sermos sozinhos, Sônia, Então temos que derrubar tabus. Como eu falei lá no início da live, vamos quebrar esses tabus. Não vamos buscar o Senhor só pelos nossos desejos, mas vamos buscar o Senhor por quem Ele é e termos o seu propósito divino revelado. E assim, dentro do propósito de Deus revelado a nossa vida, teremos a vida de Deus dentro do propósito. Amém? Que Deus te abençoe. Até sábado, a Cacau está dizendo aqui. Bora. Amém? Bora. Você, mulher, que anda com a gente um bom tempo na escola profética para mulheres, está entendendo o novo tempo. Agora é para sua família. Mulheres estão sendo geradas na escola profética para coroar a cabeça do seu esposo, para levar um pedaço dos céus através da esfera profética para sua casa, dos seus relacionamentos. Por que eu falo um pedaço? Porque tem um ofício dos pastores, tem um ofício dos apóstolos. Então, a minha gama, a minha participação é através do ministério profético. Ontem mesmo eu recebi um testemunho tão lindo, tão lindo, tão lindo, de uma missionária que eu trato no secreto, e ela disse assim: eu vou ser ungida. Eu quero honrar a vida da senhora, porque a senhora cuidou de mim no secreto, como esposa, como mãe, a senhora me confrontou, a senhora me encorajou, a senhora me edificou, e eu me sinto pronta, eu não tenho medo. É sobre isso. Se eu puder colaborar com a minha pequena parte, no seu crescimento, na sua edificação, através da escola profética, eu cumpro o meu propósito nele. Amém? Então é sobre transbordar. Bora sábado com a gente, amém? Deus te abençoe. Tem pessoas perguntando, vai ter valor de inscrição? Não. Oferta.
oferta de honra, amém? Não é só eu que vou palestrar, amém? Oferta de honra. Pastora, pode levar criança, adolescente a partir de 14 anos, amém? Por causa da atmosfera, amém? Bora com a gente, bora derrubar esses tabus, que o mundo gira em torno de mim, em torno da minha comunidade. Não, é sobre sermos embaixadas na terra. Quando a trombeta tocar, todos nós vamos nos tornar em uma só voz. Então eu cresço na minha identidade emocional, eu evoluo na minha identidade espiritual. E quem vai prevalecer? As obras do Espírito. Então fica aqui com esse rema: ausentes do corpo e presentes no Espírito. 2 Coríntios 5. Deus te abençoe.